Bom, então, hoje nós iremos ver, iniciar o estudo de equilíbrios ácidos e base, tá? Então, diversas teorias foram propostas ao longo dos anos para tentar explicar, né, o que seria um ácido e o que seria uma base. Tá? E essa teoria de Arrhenius é uma teoria super conhecida, vocês estudam essa teoria desde lá do ensino médio, é uma teoria muito clássica, muito abrangente, que diz que um ácido, né, é uma substância que se dissocia e fornece o íon hidrogênio, tá? O íon hidrônio. Tá? Então, aqui no caso temos um ácido, uma substância ácida, em meio aquoso, ela se dissocia formando o íon hidrônio e mais uma espécie negativa. A teoria de Arrhenius diz sobre isso, sobre óxido. Agora, pela teoria de Arrhenius, a base é uma substância que em meio aquoso se dissocia e fornece o íon hidróxido, ou seja, a hidroxila, certo? Então essa é a teoria de Arrhenius, porém essa teoria ela apresenta algumas limitações. Por quê? Ela ignora o papel ativo que o solvente exerce no processo ali da reação ácido e base. Tá? Deixa eu tentar ocultar isso daqui. Vocês continuam conseguindo ver? Sim. Beleza, obrigado. Então, a teoria de Arrhenius, ela meio que oculta, né, ignora o papel ativo que o solvente exerce no processo aí de dissociação desse ácido e da base. Tá? Então, no caso de uma reação de neutralização, né, que vocês já viram muito bem, eu tenho aqui o H3O+, reagindo com a hidroxila, formando duas moléculas de água. Bom, por que eu trouxe essa reação de neutralização com a fórmula H3O+. Bom, desde o ensino médio a gente aprende, né, que a espécie ácida é que libera um íon H+. Só que agora vocês estão no nível superior e é interessante que vocês saibam que esse íon H+, é um íon hidrônio. E o que é esse íon hidrônio? É um íon proveniente da reação do íon H+, com uma molécula de água, formando esse H3O+. Então, a partir de hoje, nós iremos trabalhar não com o H+, e sim com o íon hidrônio, que é o H3O+, que é uma situação mais real que acontece ali no meio aquoso. Certo? Bom, então, devido a essa limitação da teoria de Arrhenius, surgiu-se outra teoria, que é chamada de teoria de Bronsted-Lawrey. Essa teoria, também chamada de teoria protônica, né, foi desenvolvida por esses dois cientistas, né, o Bronsted era um cientista dinamarquês e o Lawrey é um cientista inglês. Eles desenvolveram essa teoria e disse o seguinte, que os ácidos são espécies moleculares ou iônicas capazes de doar prótons. Tá? Já as bases são espécies moleculares ou iônicas capazes de receber os prótons. Certo? Então vamos aqui olhar esse exemplo aqui em verde. Né? Aqui eu tenho HCl em meio aquoso. Tá? E ele aqui, o HCl, ele é um ácido porque ele é capaz de doar esse íon H+. Embora aqui esteja H+, gente, agora vamos sempre entender como H3O+, né, o íon hidrônio. Tá? Agora, vamos fixar aqui na reaçãozinha, no equilíbrio abaixo. Tá? Aqui nós temos o íon amônio, tá? O NH4+, e ele em equilíbrio, ele forma o NH3 mais H+. Então, esse íon amônio também é um ácido. Por quê? Porque ele é uma substância que foi capaz de doar um próton. Observe o seguinte, esse próton ele saiu, né, da sua molécula, se formando NH3 amônia mais H+. Então, os ácidos são essas espécies que são capazes de doar um ácido, liberar um ácido de alguma forma.
Tá? Então vamos aqui para essas equações genéricas para que a gente possa entender um pouquinho melhor isso. Então aqui, ó, aqui temos um caso de um ácido, tá? E o ácido ele doou esse próton, né? Esse H+, tá? E tem a sua base formada. Vamos imaginar essa mesma reação simbólica aqui de equilíbrio como se fosse essa daqui de baixo, ó, um ácido, tá? Reagindo, né, liberando um H+, e formando uma base, tá? Então, a teoria protônica, ela diz o seguinte, que todo ácido, tá, ele vai, né, doar, no caso, um próton para a formação de uma base, e vai formar uma base, tá? E essa base é chamada de base conjugada. Então, em todo equilíbrio químico, nós temos um ácido e uma base conjugada a esse ácido. Tá? Então, dessa forma, para uma espécie se comportar como um ácido, ou seja, um aceptor de prótons, base, deve estar presente. Tá? O inverso também é verdade. Então, vamos aqui à parte de baixo. Tá agarrando um pouquinho você falando, Murilo. Para todos? Para mim, não. Aqui também tá agarrando um pouquinho. Tá agarrando um pouquinho? Mas não tem problema, pessoal, não tem muito problema não, porque isso aqui vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar lá para vocês. Se ficar muito ruim, eu gravo essa aula de novo para vocês e disponibilizo lá no canal, tá bom? Bom, então aqui eu tenho uma base, né? E essa base aqui, ela é uma substância que agora o que? A base, ela recebe um próton. Então ela vai receber um próton e aqui vai formar uma espécie ácida. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e quem não tiver entendido bem vai conseguir entender um pouco melhor essa teoria de Bronsted-Lowry. Tá? Bom, então a teoria de Bronsted-Lowry ela é uma teoria que ela sai daquela caixinha, sabe? Na qual o solvente tem que ser aquoso e tal, tem que em meio aquoso liberar um próton, enfim, né? Então a teoria protônica ela diz o seguinte também, que todo solvente que possui a propriedade de se comportar como um ácido na presença de uma base, como uma base na presença de um ácido, chama-se anfiprótico ou anfótero. Tá? Essa teoria protônica ela conseguiu definir muito bem o que seria uma substância anfótera, coisa que na teoria de Arrhenius não era possível definir até então. Bom, vamos então entender o que seria uma substância anfótera. Tá? Vamos imaginar esse primeiro equilíbrio químico aqui. Todo mundo sabe que a amônia é uma base, certo? E aqui eu também demonstrei aqui para vocês. Quando a amônia reage com a água, ela recebe um próton. Por isso que a minha amônia aqui ela é uma base, porque de acordo com a teoria protônica, base são substâncias que recebem um próton. Tá? Ao receber esse próton, a minha amônia vira o quê? Um íon amônio. Todo mundo consegue entender muito bem isso daqui que eu acabei de dizer, certo? E nesse caso, o que a água faz? A água não está doando um próton para a amônia? Então, se ela doa um próton para a amônia, a água, nesse caso, ela vai ser um ácido, certo? E o que é formado, originado dessa água é a sua base conjugada. Então, aqui neste equilíbrio, nós temos a base, que é a amônia, com o seu ácido conjugado, que é o íon amônio, e também temos a água, que é um ácido, formando a hidroxila, que é uma base. Aí vocês perguntam, Murilo, a água é um ácido? Sim, ela pode se comportar sim como um ácido. Agora, vamos agora para o segundo exemplo, o exemplo da parte de baixo. Este exemplo, nós temos aqui um ácido reagindo com a água. Tá? Observe o seguinte, essa substância é ácida, por quê? Porque ela foi capaz de doar esse próton aqui para a água, formando o íon hidrônio, certo? Agora, se a água agora recebeu esse próton, se ela recebeu o próton, de acordo com a teoria protônica, ela é uma base, tá? Certo? Se ela é uma base, nós temos aqui o seu ácido
conjugado, tá? Então vamos perceber que para todo o ácido eu tenho o quê? Uma base conjugada e para toda a base um ácido conjugado. Aí vocês me perguntam, Murilo, então a água pode se comportar tanto como ácido como uma base? Sim, e é por isso que ela tem essa característica que nós chamamos de anfótero. A água é anfótero porque ela pode reagir tanto, pode num equilíbrio químico se comportar tanto como um ácido ou como uma base. Tá? Então a teoria protônica ela conseguiu desvendar essas características, né, de substâncias anfóteras, coisa que a teoria de Arrhenius ainda não tinha desvendado. Tá? Bom, além disso, a teoria protônica dos ácidos e base unifica certos processos que na teoria clássica de Arrhenius aparecem como diferentes. Por exemplo, a hidrólise. A hidrólise agora ela não precisa ser mais tratada como um caso especial. Tá? A hidrólise de um sal, por exemplo, como o acetato de sódio, aqui eu represento somente o acetato, é simplesmente uma reação do acetato com a água, que funciona como ácido e o íon acetato como uma base. Vamos tentar entender isso daqui de acordo com a teoria protônica? Bom, o que está acontecendo aqui? O meu acetato ele está recebendo o quê? Está recebendo um hidrogênio, formando o ácido acético. Se ele recebe o íon H+, um próton, né? Se ela está recebendo um próton, ela é uma base. Então aqui nós temos uma base. O acetato se comporta aqui como uma base. E a água, nesse caso? Se a água está doando um próton para o acetato, ela vai se comportar aqui como um ácido. Tá? Então aqui nós temos o ácido e a sua base conjugada seria o que forma, né, após ela ter doado esse hidrogênio, ou seja, a hidroxila. E aqui nós temos a base e o ácido conjugado, que seria o seu par conjugado, vai ser o ácido acético, que é o ácido formado após o acetato receber um hidrogênio da água, certo? Bom, então pessoal, visto essas duas principais teorias, né, que são necessárias e importantíssimas para o entendimento de equilíbrio químico, que nós estamos vendo em química analítica, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a autoionização da água. Lembrando-se que existem outras teorias ácidos e bases, tá? Existe a teoria de Lewis e existem algumas outras, né, que não são tão conhecidas. Mas para nossa disciplina de química analítica, vamos focar principalmente nessas duas teorias, que é de Arrhenius e de Bronsted-Lowry, tá? Que é a protônica. Bom, então vamos agora para o que seria a autoionização da água. Eu já disse para vocês que a água tem um caráter anfótero, né? Ela pode se comportar como um ácido ou como uma base. E esse caráter anfótero da água se manifesta na sua autoionização. O que é autoionização? A água por si só, ela se autoioniza a todo tempo, a todo momento. Se eu pego um copinho de água aqui, né, e começo a beber um copinho de água, antes de eu beber, a água ela já vai estar sofrendo a autoionização. E o que seria essa autoionização? Duas moléculas de água se reagindo, formando H3 ou mais OH-. Isso é a autoionização da água. Tá? Agora vamos entender o que seria essa autoionização, quimicamente falando. Vejam só, o que acontece? Vamos fixar nessa primeira água aqui. Essa primeira água, ela vai doar um próton, certo? Ela vai doar um próton para a segunda água. Se ela doa um próton para a segunda água, ela é o quê? Ela é um ácido, né? Agora, essa segunda água que recebeu um próton, ela é uma base, tá? Então, esse ácido vai ter a sua base conjugada, que é o H-, e essa base, né, a água como base, ela vai ter o seu ácido conjugado. Novamente demonstrando que a água ela tem esse caráter anfótero. Uma molécula de água se comporta como base e a outra se comporta como ácido. Bom? Então, além disso, a água é um eletrólito extremamente fraco que se ioniza segundo a equação acima. Bom, agora a gente vai começar a introduzir um pouquinho de equilíbrio químico. Eu disse que a água é um eletrólito extremamente fraco
Porque mais para frente a gente vai ver que ácidos e bases fracos, eles possuem essa característica de se ionizar, tá? Mas a ionização não é completa. Ela não é uma ionização 100%. Então, as espécies elas ficam distribuídas no equilíbrio aquoso de uma forma um pouco diferente. E por isso nós precisamos de utilizar o equilíbrio químico para calcular essas espécies dispersas ali no meio aquoso. Tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vocês irão entender. Agora eu vou focar aqui no como eu faria para estabelecer um equilíbrio químico para essa reaçãozinha química aqui. Todo mundo sabe que um equilíbrio químico é o quê? A multiplicação das substâncias que estão, da concentração das substâncias que estão no produto, dividido pela concentração das substâncias que estão no reagente. Agora, então seria a concentração dessas substâncias aqui, H3 ou mais vezes OH-, dividido por 2 moléculas de água. No caso, seria H2O elevado ao quadrado. Tá? Só que como a água é um solvente, é universal, né? Um solvente para todos os solventes, no caso da água aqui, a gente atribui esse valor como sendo 1. Tá? Então, isso a gente já viu, tá? Nas aulas anteriores, ela recebe o valor de 1. Solventes, tá? Substâncias sólidas, substâncias gasosas, elas têm aí o valor de 1, tá? Então, a equação de equilíbrio químico para a autoionização da água vai ficar somente a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH-. E esse produto aqui, ele é definido experimentalmente como Kw. Então, o Kw vai ser a constante de ionização da água. Tá? E essa constante ionização da água é super importante para que vocês entendam e resolvam os exercícios que iremos fazer nos nossos próximos encontros. Por que é chamado de Kw? O W vem de water, né? De água em inglês. Por isso que é chamado de Kw. Tá? É uma constante referente à autoionização da água. E essa constante, a 25 graus Celsius, ela possui um valor de 1,008 vezes 10 elevado a menos 14, só que por conveniência a gente adota que essa constante é 1,00 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Bom, essa constante ela é dependente da temperatura. Observem que é uma temperatura, que à medida que eu aumento a temperatura, essa minha constante ela também cresce, tá? Ela aumenta o seu valor. E para que vocês possam entender que a temperatura influencia na constante de equilíbrio. Então, quando resolvemos questões de equilíbrio químico, seja no laboratório, a gente tem que garantir que a temperatura está próxima a 25 graus Celsius para que não sofra interferência aí na minha constante de equilíbrio, certo? Então, pessoal, se o valor do Kw é 10 elevado a menos 14, eu posso igualar essas equações e eu vou saber que numa situação em equilíbrio, eu tenho que a concentração de H3 ou mais é igual a OH-, e se elas são iguais, eu posso dizer que H3 ou mais é igual a 10 elevado a menos 7 e, por consequência, o OH- também é igual a 10 elevado a menos 7. Observe o seguinte, que se eu substituir esse valor de 10 elevado a menos 7 aqui e aqui, vai dar o valor da constante da água, que é 10 elevado a menos 14. Certo? Bom, então, toda essa autoionização da água, essas teorias foram importantes para que nós chegássemos no equilíbrio químico propriamente dito. E quando resolvemos problemas de equilíbrio químico, algo que devemos levar em consideração é a força dos ácidos e das bases. Então agora a gente vai dedicar o nosso tempo para tentar entender, tá, como é a força desses ácidos e base. Tá? Então, o que é uma força de um ácido e uma base? É devida à extensão da sua ionização em água. Então, a força de um ácido representa a tendência em doar ou aceitar prótons. Vou dar um exemplo um pouquinho mais fácil. Vamos olhar o ácido aqui clorídrico.
Veja só, o ácido clorídrico ele vai reagir com a água em meio aquoso, produzindo o H3O+. Observem que agora eu estou usando com vocês, não estou usando mais H+, estou usando sempre o íon hidrônio, tá? H3O+. Então, o ácido clorídrico ele reage com a água, produz um H3O+, mais o Cl-. Observem o seguinte, essa ionização do ácido clorídrico é de 92%, ou seja, 92% do meu ácido clorídrico se ioniza para formar H3O+. Tá? Se essa ionização é muito alta, eu posso dizer que esse meu ácido é um ácido forte. Tá? Agora vamos aqui para o segundo ácido, o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele em meio aquoso, ele vai também reagir, formar o íon hidrônio e a sua base conjugada, tá? Agora, observem o seguinte, que o grau de ionização do ácido cianídrico é de 0,008%, é muito pequeno, tá? Então, se o grau de ionização, ou seja, o quanto que ele produz de H3O+, é tão baixinho que ele é considerado um ácido fraco. Então, para uma mesma concentração de dois ácidos diferentes, se esse ácido ioniza mais do que um outro, quer dizer que ele é mais forte do que o outro. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais simples. Se eu tiver 1 mol por litro de ácido clorídrico, eu vou dizer que a ionização dele é 92%. E se eu tiver a mesma concentração de ácido cianídrico, 1 mol por litro, eu também vou dizer, e se a ionização dele for 0,008%, eu posso dizer que ele é mais fraco do que o ácido clorídrico. Aí a pergunta é a seguinte, Murilo, mas como eu vou ficar sabendo qual ácido é fraco, qual ácido é forte? Bom, primeiro, com o tempo, a gente acaba tendo um pouco mais de noção, de tanto ler sobre isso, estudar sobre isso, vocês acabam fixando. Agora, existe um pulo do gato, podemos dizer assim, para que fique um pouco mais fácil de assimilar quando um ácido é forte e quando um ácido é fraco. Tá? Por que a gente tem que saber quando um ácido é fraco ou quando um ácido é forte? Porque os ácidos fortes, igual, por exemplo, o HCl, se ele ioniza quase completamente, ele não tem um equilíbrio químico. Tá? Observem o seguinte, que eu coloquei até uma setinha só de ida, porque ele se ionizou totalmente, não vai entrar num equilíbrio químico. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Agora, já o ácido cianídrico aqui, por ele ser um ácido fraco, ele forma os seus produtos e esses produtos reagem novamente para formar os reagentes. Ou seja, eu estou numa situação de equilíbrio químico. Então, nessa situação, eu tenho que utilizar as constantes de equilíbrio químico para resolver qualquer tipo de exercício. Tá? Então, para ácidos e bases fracas, eu tenho que empregar as constantes as constantes ácidas ou constantes básicas para determinar a concentração de H3O+, ou a concentração de qualquer uma espécie presente nesse equilíbrio. Já nos ácidos fortes, eu não preciso de utilizar equilíbrio químico. Tá? Por isso que vocês viram lá no ensino médio que uma concentração, o pH de um ácido clorídrico, por exemplo, a 10 elevado a menos 2, é igual a 2, porque é somente jogar naquela fórmula, pH é igual a menos log da concentração de H3O+. Tá? Agora, isso daqui não funciona para situações nas quais temos ácidos e bases fracas. Ácidos e bases fracas temos que levar em consideração o equilíbrio químico. Tá? Então, o pulo do gato que eu queria dizer para vocês, quando saber que um ácido é fraco, uma base é fraca, vamos primeiro aqui para os ácidos. Agora eu vou falar que os ácidos fortes, eu vou dar um exemplo dos ácidos hidrácidos. O que são hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Para os hidrácidos, nós temos uma regrinha. Qual é essa regrinha? Os hidrácidos fortes, ou seja, os ácidos fortes, são HCl, HBr, HI. Já um ácido moderado é o HF, e os demais hidrácidos são fracos. Eu uso sempre a regrinha o seguinte, Clube Brasileiro Invicto, forte. Flamengo, moderado, e os demais todos fracos.
tá bom? Então é uma forma da gente memorizar aí para os hidrácidos, certo? Agora, só voltando aqui, vocês lembram que eu disse que para todo ácido existe uma base conjugada? Então, olha, esse meu ácido clorídrico, ele doou o seu próton, né, para a água. Se ele doou o próton para a água, ele é um ácido. Logo, a espécie que ficou sozinha dele, que é o cloreto, seria a sua base o quê? Conjugada. Se eu tenho um ácido forte, a sua base conjugada será fraca. Tá? O que quer dizer que o cloreto aqui é fraco? Quer dizer que ele não tem força para reagir novamente com esse íon hidrônio para formar os reagentes. E é por isso que não existe um equilíbrio químico aqui. Certo? Agora, diferentemente, seria do ácido cianídrico. O ácido cianídrico é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, ele vai produzir o quê? Uma base conjugada forte. E o que quer dizer essa base conjugada forte? Essa base conjugada forte indica que ela tem força suficiente para reagir com o íon hidrônio para formar os reagentes. E é por isso que a reação entra em equilíbrio, vai e volta, e é por isso que a gente precisa de utilizar as constantes de equilíbrio para resolver qualquer cálculo referente a ácidos fracos. Certo? Bom, então aqui eu dei um outro exemplo, eu falei dos hidrácidos, agora vamos falar um pouquinho dos oxiácidos. O que são oxiácidos? Oxiácidos são ácidos que possuem o oxigênio na sua fórmula. Então aqui eu dei alguns exemplos, né, desse ladinho aqui, são ácidos que possuem o oxigênio em sua fórmula. Tá? Então aqui eu tenho um ácido perclórico, o ácido perclórico ele é forte, logo ele vai produzir a sua base conjugada fraca, tá? E é por isso que a setinha não é uma setinha de equilíbrio, tá? O seu grau de ionização é maior do que 50%, tá? Ah, Murilo, eu preciso saber sempre o grau de ionização? Não, porque você já está aprendendo as regrinhas. Eu vou falar uma regrinha também para os oxiácidos aí para vocês, tá? Então, o ácido perclórico ele é forte, produz a sua base conjugada fraca, tá bom? Eu vou colocar para carregar que a minha bateria está acabando. Bom, então vamos agora para o segundo ácido. Aqui temos um ácido hipocloroso, tá? Então esse ácido hipocloroso ele é um ácido fraco, a ionização dele é muito baixinha, tá? Então ele vai reagir com a água formando essas espécies. Se ele é um ácido fraco, a sua base conjugada vai ser forte. Tá? Por que ela é forte? O que quer dizer isso? Que ela tem força suficiente para fazer voltar o equilíbrio químico, para formar os reagentes, e é por isso que nessa situação eu tenho um equilíbrio químico. Agora a pergunta, Murilo, como que você sabe que o ácido perclórico é forte e o ácido hipocloroso é fraco? Existe uma regrinha muito simples de se fazer. É subtrair a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio. Então aqui eu tenho 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, dá um valor de M igual a 3. Quando eu tenho um valor igual a 3, eu tenho que esse ácido é muito forte. Aqui eu até coloquei um outro exemplo de ácido muito forte. Tá? Agora, se eu faço a subtração do número de oxigênio pelo hidrogênio e dá um valor de 2, eu tenho um ácido forte. Se eu faço essa subtração e dá o valor de 1, eu tenho um ácido moderado ou semi-forte. E se eu faço a subtração e dá 0, eu tenho um ácido fraco. Então é por isso que o ácido aqui hipocloroso ele é fraco, porque 1 oxigênio menos 1 hidrogênio dá 0, logo esse é um oxiácido fraco, certo? Bom, por que eu expliquei novamente a força dos ácidos e bases? Porque essa força é importantíssima para a gente pré-julgar se essa minha substância ela vai entrar em equilíbrio químico, e logicamente eu vou precisar ou não de usar as constantes de equilíbrio químico, tá? Então é por isso da importância das forças dos ácidos e bases. Tá? Bom, eu só falei de ácido, agora vamos dar um exemplo de uma base, né? Como que seria o caso das bases? É a mesma coisa. Aqui eu coloquei um exemplo de um hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, por natureza, todo mundo sabe que ele é forte, né? Então, é uma base forte. Então, se ela é uma base forte, aqui eu tenho uma base, então o que produz dessa base vai ser o quê? Um
ácido conjugado. Se a minha base é forte, eu tenho um ácido conjugado fraco. Tá? Agora aqui eu dei um outro exemplo aqui da amônia, né? O hidróxido de amônio. Então, eu tenho que o hidróxido de amônio aqui é uma base fraca, tá? Se ela é uma base fraca, ela vai produzir o quê? O seu ácido conjugado forte, ou seja, o íon amônio, ele é forte. O que quer dizer ele ser forte? Ele tem força suficiente para reagir com H, menos para formar novamente o hidróxido de amônio, tá? Então, nesse caso, eu também tenho uma situação de equilíbrio químico, preciso de usar as constantes de equilíbrio, e nesse caso de cima eu não precisaria, tá? Existe uma exceção que nós veremos mais para frente também. Agora a pergunta, Murilo, como você sabe que uma base é forte, como você sabe que uma base é fraca? Bases fortes, quais são as bases fortes? As da família, as dos grupos da tabela periódica 1 e 2. Lembra-se que o sódio ele é um metal alcalino, então ele pertence ao grupo 1, por isso a sua base é forte. Tá? E as demais bases são fracas. Então, o grupo 1 e 2 são fortes e as demais são fracas. Tá? É muito fácil de gravar. Beleza? Bom, então, pessoal, deixa eu ver aqui o tempo. Faltam 10 minutinhos ainda. Eu acho que eu consigo acabar. Então, eu disse para vocês da força dos ácidos e base, então o porquê que eu falei isso? Né? Porque a gente vai precisar de introduzir os conceitos de constantes de equilíbrio químico, para resolver os problemas referentes a esses ácidos e bases fracos. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo, né? As quantidades relativas dos pares ácidos e bases conjugados existentes numa solução em condições de equilíbrio podem servir de medida das forças dos ácidos e bases. Em outras palavras, a constante de ionização de um ácido e de dissociação de uma base fornecem essas informações a respeito da sua força. Então aqui, ó, eu tenho nesse caso, aqui seria um ácido fraco, tá? E nesse ácido fraco, eu coloquei ele já aqui seria uma reação química, tá, pessoal? HSO4 em equilíbrio com H3O+, mais SO4 2-. Então, na hora de jogar aqui na constante de equilíbrio, eu tenho que aqui são os valores das substâncias do produto e aqui do meu reagente. Tá? Então, a constante ácida desse ácido seria 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Observem o seguinte, o que é um caráter ácido de uma substância? Não é o quanto mais de hidrogênio, né, de íons hidrônio, H3O+, ela se ioniza ali na água, em um solvente qualquer, no caso da água. Então, se eu tenho um Ka alto, se eu tenho uma constante ácida para esse ácido alto, o que vai acontecer com a concentração de H3O+? Ela também é alta, porque aqui nós temos uma razão, matematicamente falando, diretamente proporcional. Se eu aumento essa concentração, se eu aumento essa constante, aqui esse produto aqui, ele também vai aumentar. Por consequência, o H3O+, também vai aumentar, ou seja, mais H3O+, no meio aquoso, então eu tenho uma maior acidez, uma maior força nesse ácido. Tá? Então, quanto maior o valor de Ka, maior a força do ácido. Da mesma forma, a gente podemos fazer essa análise para a base. Agora aqui, como é uma base, eu tenho Kb, tá? Então aqui seria a constante de equilíbrio para esse equilíbrio aqui, né? Nós temos aqui o hidróxido de amônio, né, em equilíbrio com o íon amônio e a hidroxila, então eu substituo, jogo ele na constante de equilíbrio, que a gente já viu como faz isso. Então aqui eu tenho os produtos, eu tenho meu reagente, aqui eu coloquei só na forma de NH3, tá? Que nada mais é do que NH4OH. Então, o que quer dizer esse Kb? Se o meu Kb aumenta, logicamente, a concentração de OH- no meio também vai aumentar. Então, com isso eu tenho uma maior basicidade, uma maior força da minha base ali no meio. Então, quanto maior o Kb, maior a força da base. Então, se eu tenho duas bases com o mesmo coeficiente estequiométrico no meio aquoso, e eu sei que o Kb de uma dessas bases é maior do que o da outra, eu posso dizer
que essa base é mais forte do que aquela segunda base. Tá bom? Isso a gente vai ver alguns exemplos também nas próximas aulas. E na prática também vocês vão pegando isso. Tá? Então aqui eu tenho, né, novamente um outro exemplo, isso aqui é só para exemplificar, né? Eu quero aqui mostrar para vocês, né, que o ácido em equilíbrio, eu consigo aqui colocar ele nessa constante de equilíbrio, a base também, a sua base conjugada também ela entra em equilíbrio químico, tá? Então aqui, por uma reação química, tanto o meu ácido quanto a sua base conjugada, ela vai estar associada a uma constante de equilíbrio, e essa constante de equilíbrio vai ser importantíssima para que a gente consiga resolver os problemas de equilíbrio químico. Eu já mandei para vocês, já coloquei lá no grupo, tá? A nossa primeira videoaula, que foi relacionada a balanço de carga e balanço de massa em equilíbrios químicos. Eu já expliquei tudo isso daqui para vocês, tá? Quem tiver dificuldade, pode ir lá nessa aula, tentar entender um pouquinho mais, e com o tempo, à medida que a gente for fazendo os exercícios, as dúvidas serão sanadas. Tá? Então existe uma fórmula de eu correlacionar a constante de um ácido com a constante da sua base conjugada. Tá? Existe essa possibilidade. E como é feito isso? Ó, a gente já sabe, lá na autoionização da água, que o Kw é igual o OH- vezes o H3O+. Vocês lembram disso? Certo. Então, eu rearranjando essa fórmula, eu tenho que o OH- é igual a Kw dividido por H3O+. Certo? Se eu substituo esse OH- aqui nessa minha fórmula daqui de cima, o que eu vou ter? Eu vou ter essa equaçãozinha aqui de baixo, na qual Kb é igual a Hb vezes Kw dividido por P- vezes a concentração do íon hidrônio. Tá? Isso daqui, pessoal, ó, esse termo aqui, nada mais é do que o 1 dividido por Ka, tá? Ou seja, então eu tenho que Kb vai ser igual a 10 elevado a menos 14. Da onde que eu tirei esse 10 elevado a menos 14? Porque vocês lembram que esse Kw é 10 elevado a menos 14, certo? Então, esse seria Kb igual a Kw, que é 10 elevado a menos 14, dividido por Ka. Então, vejam só, se eu tenho o valor de Ka, eu consigo obter o valor de Kb. E isso é extremamente importante, porque em alguns exercícios eu dou para vocês somente o valor de Ka e vocês têm que jogar nessa fórmula para descobrir o valor de Kb. Bom? Bom, então vamos continuar. Eu já disse aqui para vocês, né, que o ácido clorídrico ele é um ácido forte, então a sua base conjugada, que seria o Cl-, é uma base fraca, então não tem força para fazer voltar um equilíbrio, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que isso daqui não é possível, a reação inversa para cá não é possível acontecer. Por que não é possível acontecer? Porque ninguém joga cloreto de sódio, NaCl, em água e forma ácido clorídrico. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Tá? Então, você já imaginou o cloreto do sal de cozinha reagir com água formando ácido clorídrico? Não é possível, né? Por quê? Porque o cloreto formado a partir da ionização do ácido clorídrico, ele é muito fraco e não tem força para fazer voltar esse equilíbrio químico. Por isso, ácidos fortes e bases fortes também não possuem Ka. O cálculo deles é direto, só jogando menos log da concentração de H+, para a determinação do pH, ou menos log da concentração de OH- para a concentração do POH. Tá? Isso vocês viram lá no ensino médio, vocês estão cansados de ver isso. Tá? Agora, no nível superior, a gente começa a introduzir um conceito para os ácidos e bases fracas. Então, nesse caso, para calcular a concentração de H3O+, ou a concentração de OH-, a gente precisa de levar em consideração a constante ácida ou a constante básica dessas espécies fracas. Tá?
Quando eu digo, só voltando aqui, quando eu digo que não possui Ka, eu quero dizer que o Ka é tão grande que a gente diz que não vai produzir o Ka é tão grande que a gente diz que tudo se ionizou, podemos dizer assim, tá? Que a ionização é muito alta, então a gente desconsidera esse Ka porque ele é um valor absurdamente alto, tá bom? Observação, né? A base conjugada CN é forte em relação ao seu par ácido, né? Aqui nós temos um ácido cianídrico, que vocês já viram que é fraco, então a sua base conjugada é forte. Por isso ela tem força para reagir com a água, tá? E agora já o cloreto reagir com a água ou com o hidrônio para formar, né, os reagentes aqui. Agora já o cloreto é fraco em relação ao seu par ácido e não tem força para reagir com a água para formar o ácido clorídrico. Observe que eu coloquei aqui, ó, em meio aquoso nas condições normais de temperatura e pressão. Então essa reação de cima não poderia acontecer, certo? Mas ela não poderia acontecer em meio aquoso nas condições normais de temperatura e pressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu publiquei um artigo na época quando eu estava no mestrado e a gente avaliou a produção de ácido clorídrico a partir do cloreto, tá? Na indústria do petróleo. Então o cloreto, quando ele é submetido, o cloreto de sódio, sal de cozinha, quando ele é submetido a altas temperaturas, tá? Num ambiente com pressões diferentes e tal, ele sim pode reagir com a água formando ácido clorídrico, tá? Mas no nosso caso, aqui em química analítica, que a gente está trabalhando em meio aquoso, nas condições normais de temperatura e pressão, esse caso não vai acontecer, tá? Então podem ficar despreocupados em relação a isso, tá? Bom, estou quase acabando e eu só vou aqui introduzir para vocês a função P, tá? Eu já falei um pouquinho dela, isso aqui é algo que vocês viram muito lá no ensino médio. Então, nas discussões sobre equilíbrio químico, frequentemente trabalhamos com números muito pequenos, né? Vocês lembram? 10 elevado a menos 14 é um número muito pequeno, tá? Assim, a gente utiliza a função P, que é a função logaritmo negativo, para tentar facilitar os nossos cálculos. Então, P de x nada mais é que menos log de x. Por isso que eu digo que pH é igual a menos log de H3O+. Tá bom? Porque aqui o pH, né, o H vem do íon H+, né, que é o íon hidrônio, é igual a menos log de H3O+. Tá? Da mesma forma que eu faço para pH, eu posso fazer para POH, posso fazer para PCA, que é a função de cálcio, ou PMG, função do magnésio, ou P qualquer outro elemento químico. Tá? Então, pessoal, eu defini para vocês que Kw, né, ele seria, vocês lembram que eu defini isso aqui para vocês? Que Kw seria igual a Ka vezes Kb. Defini aqui para vocês, ó. Isso, ó. Kw, isso aqui é Kw, nada mais é do que Kb vezes Ka, certo? Então, eu posso logaritmizar essa minha equaçãozinha química aqui e eu vou chegar nessa minha função. Ou seja, é facinho também de trabalhar. pKa é igual a pKw é igual a pKa mais pKb. Então, se eu te dou o valor, se ao invés de te dar Ka, eu te dou o valor de pKa, que eu posso fazer isso também, é muito simples. Você joga nessa equação, o pKw é igual a 14, tá? Que é a função logarítmica de 10 elevado a menos 4 vai ser 14, e você consegue descobrir a incógnita aí que você quer, tá? Bom, então, pessoal, essa aula de hoje, somada com a aula que eu já passei na videoaula para vocês, de balanço de carga e balanço de massa aplicados a equilíbrio químico, são importantíssimas para que vocês entendam o que nós iremos abordar nas próximas aulas. Nós iremos ver cálculos, né? Hoje eu só falei de teoria. Nas próximas aulas nós iremos ver os cálculos referentes a essas soluções em equilíbrio, tá? Então a gente vai saber calcular
a concentração do íon H+, ou seja, o íon hidrônio H3O+, de soluções e ácidos e bases fortes, que é muito parecido com o que vocês viram lá no ensino médio, né? Que no caso seria o pH igual a menos log de H+, o pOH menos log de OH-, tá? Aqui tem uma exceçãozinha, depois a gente vai falar, que quando esses ácidos estão de forma bem diluída, aí você tem que levar em consideração a constante de autoionização da água, mas isso na próxima aula eu vou conversar com vocês. Depois a gente vai falar também, calcular a concentração de H3O+, de soluções de ácido monoprótico fraco, de base monobase fraca, de ácidos polipróticos, de polibases. Vamos tentar ver solução tampão, solução de sais hidrólises e, por fim, como calcular o pH e as espécies presentes no equilíbrio de anfóteros. Então, toda essa teoria que eu estou falando com vocês é para que vocês saibam e possam calcular essas concentrações, tanto dessas espécies presentes no equilíbrio, quanto a concentração de H3O+, e OH- dentro de um equilíbrio químico de ácidos e bases. Tá bom? Bom, essas aqui são as referências que eu utilizei. E acredito que eu tenha passado um pouquinho do horário, não briguem comigo, por favor. Opa. Descartar.